Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a semana vai ser marcada aí com chuva, tá? Em algumas regiões e calor. Olha, muito calor. Isso mais ou menos até 3/10, tá? Vem comigo, vamos junto. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está no Alerta do Tempo. Então, nós temos aí um cenário com um fluxo de umidade, né, chamados jatos de baixos níveis, que conforme vocês podem ver na imagem, isso vai deslocar muita umidade para a região sul, tá? E também para partes ali do Mato Grosso do Sul, tá certo? Alerta de chuvas intensas, de riscos também de risco para tempestades severas, tá certo? Conforme eu noticiei até no último boletim. Estão lembrados? Atualizando vocês aí a respeito, que eu falei entre os dias 29 e 30 nós teríamos esse cenário. Outra coisa que chama atenção é uma massa de ar quente que se mantém sobre o centro-norte do país também nos próximos dias. Eu vou discutir isso com mais detalhes. Enquanto as temperaturas seguem bem mais amenas em grande parte da região sul e no leste do Nordeste, né? Conforme a gente pode ver também na animação que está carregando aí na sua tela. Vamos ver. Pronto, então. A gente consegue ver aí as anomalias, tá? Então bem chamativo, tá? Porque nós vamos ter esse contraste, tá? Térmico, justamente se a gente colocar aí, comparativamente falando, entre as regiões sul e o resto do país, tá? Cabe ressaltar o seguinte, né? A primavera chegou, aumento das temperaturas, tá certo? Eu não suporto muita gente perguntando, né? O senhor vai realizar prognóstico para outubro, não sei o quê. Gente, esses prognósticos são muito complicados. Por quê? Porque você está trabalhando com cenários de longo prazo e você tem várias variáveis, tá? Muitas, que comandam isso. Então, falar porque vai ser chuvoso aqui, vai ficar seco lá, né? E dependendo dessas variáveis, isso se inverte, né? Não se aplica. Então é por isso que eu não gosto de colocar esses prognósticos de longo prazo. Por exemplo, como é que vai ser a primavera, né? Não tem como você saber como vai ser a primavera inteira, né? Uma estação do ano inteira. Tem uma alta variabilidade para isso tudo e poucos comentam isso, tá? Em busca de likes, seguidores, tá certo? Mas aqui não, aqui trabalho com a verdade. Então a primavera chegou, tá? Realmente. Nós temos um padrão aí realmente mais úmido, né? Expectativa de mais chuvas nos próximos dias, né? Precipitação concentrada na região sul, impactos pontuais em São Paulo, Mato Grosso do Sul, esse padrão favorecendo até um tempo mais firme no Brasil Central, um aquecimento também, resultando em temperaturas próximas dos 40 graus Celsius por vários dias. Nós temos ventos de leste, favorecendo o transporte de umidade do oceano em direção ao leste do Nordeste, consequentemente para chuvas constantes, e no norte, pancadas de chuva continuam na parte oeste da região devido à umidade e calor. Então as chuvas constantes são esperadas em alguns estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Acre, Rondônia, Amazonas, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Temperaturas mais elevadas ficam constantes aí, pelo menos em 5 estados, com uma onda de calor em São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então a gente tem um cenário com pancadas, tempestades, alguns eventos um pouco mais fracos e alguns mais contínuos. No sul, pancadas isoladas, tempestades severas, né? Já a partir da presente data, segunda-feira.
Na terça, as chuvas se tornam mais abrangentes e intensas, levando riscos para boa parte do sul do país. Entre a madrugada e a manhã, há alerta para risco de tempo severo na metade oeste do Rio Grande do Sul, pegando ali o extremo oeste de Santa Catarina, Paraná, e no decorrer da manhã a estabilidade se espalhando pelo sul. Até o fim do período também atingem metade norte, leste do Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina, com exceção do sul e porção mais ao leste do estado do sul, ali, a região de Florianópolis, boa parte do Paraná também, com exceção um pouco mais ali ao nordeste do Paraná, conforme a gente pode verificar na imagem no seu vídeo. Cabe ressaltar que no período da tarde o tempo fica chuvoso. As chuvas oscilam de intensidade, mas com risco de eventos intensos, volumosos, de tempestades na metade norte do Rio Grande do Sul e em todas as regiões de Santa Catarina e do Paraná. No período da noite, as chuvas diminuem de intensidade, param em algumas áreas, sendo mais expressivas nas localidades mais ao leste. Cabe ressaltar que no restante da semana, essas chuvas reduzem de abrangência, de intensidade, não havendo mais alertas para a região sul. Chuvas de fraca a moderada intensidade continuam a ocorrer em boa parte do Paraná. Já em Santa Catarina chove mais no norte e leste, com fraca intensidade, sendo que lá pelo dia 30, aliás, amanhã, essas chuvas se espalham pelo estado. No Rio Grande do Sul, chuvas se formam com pancadas, que voltam a ocorrer nas regiões da fronteira oeste do estado, lá pela quinta-feira também, com chuvas mais abrangentes de menor intensidade, aí já pela sexta-feira, quando começa a diminuir. Quando a gente vai para a região norte, essas pancadas de chuvas e tempestades pontuais, a gente tem um fluxo de umidade, tá certo? Que a gente pode ver aí, muito semelhante ao que a gente observou nos últimos dias, os eventos de chuvas acontecendo na porção oeste, atingindo os estados do Acre, Amazonas, os estados do Acre, Amazonas, Rondônia também, praticamente todos os dias. Núcleos de precipitação de tempestade já são previstos para o início do dia, mas ocorrendo de forma muito pontual sobre o Amazonas. No período da tarde, as instabilidades passam a se desenvolver mais e atuar em mais áreas, estendendo-se para boa parte do Amazonas, atingindo sempre a região de Manaus, para o Acre, norte de Rondônia, atingindo a capital Porto Velho. Quando a gente pega aí a região nordeste, cabe destacar um negocinho. Olha só. A gente tem chuva fraca, e constante mais ao leste, com ventos de leste aí que oscilam ao longo dessa semana, contribuem para a precipitação em todos os estados do leste e do nordeste, mas somente 3 deles têm previsão para chuva aí praticamente quase todo dia. Não é tão intenso assim não, Pegando ali o período mais à tarde de Sergipe, sul do Pernambuco, atingindo capitais como Maceió, Aracaju, período da noite também, Isso aumenta muito ali na região de Recife, A gente vê aí. Então, os acumulados chegam a 60 milímetros, nas capitais deve chegar aos 40. No restante da semana, o potencial de chuvas aumenta nesses primeiros dias de outubro, com chuvas de fraca a moderada intensidade, ocorrendo na forma mais intensa entre o final da manhã e início da tarde, mas sem potencial para transtorno desde Sergipe até Pernambuco. Isso aumenta, Isso pega ali esse potencial de chuvas. Entre Salvador até a divisa com Sergipe, Rio Grande do Norte também, porção sul do estado, mas pouca chance ali para Natal. Agora, vale lembrar, essa onda de calor, que inclusive vai pegar aqui grande parte do sudeste, a gente tem aí temperaturas muito elevadas, no interior do nordeste, norte do centro-oeste, temperaturas encostando nos 38, 39. Então a gente tem aí a máxima diária superior a 5 graus Celsius da chamada média, em um período de 5 dias ou mais. Então a gente tem intensificação desse sistema no sul, certo? Tem o escoamento de ar quente na porção norte em direção ao centro-sul, que aumenta, provocando esse empoçamento
de ar quente no Brasil Central, né, os chamados ventos de quadrante norte, o que resulta em temperaturas máximas de 1 até 2 graus acima aí. Então esse padrão se mantém, tá, em grande parte do país, pegando centro-oeste, sudeste, norte e nordeste. Então essa grande área em vermelho aqui, né, é problemático. E as outras áreas aqui, ó, aqui está indo até o dia 6. Tá? Essas áreas mais assim rosadas também, tá? Com desvios positivos. Então a gente tem essas temperaturas acima da média em torno de 5 graus no norte, nordeste do Mato Grosso do Sul, no sul e sudeste do Mato Grosso, no sul de Goiás, no oeste e noroeste de São Paulo e no extremo oeste de Minas Gerais. A tendência aponta para a continuidade desse padrão, tá, na segunda semana de outubro, com uma mudança talvez durante a segunda quinzena do mês, o que implica em alívio do calor intenso e aumento expressivo das chuvas, né? Eu tinha falado alguma coisa aqui a respeito da oscilação antártica, que ela vai tender para o avanço de uma frente fria. E essa frente fria ela tende a avançar, estou olhando aqui, a causar inclusive mais transtornos, principalmente na região sul. Tá? Cabe ressaltar também que a gente vai ter aqui um padrão de muito calor realmente para a região sudeste, né, nos próximos dias. A umidade do ar preocupa também, tá? Aí a maior preocupação fica na região centro-oeste, tá? Fica na região centro-oeste, pegando aí toda a população, né, sofrendo aí com umidade relativa do ar em níveis preocupantes, tá certo? Então tente colocar uma bacia d'água assim num canto, tá? Nos próximos dias, que vai ser muito quente, ou quem tem mais condições, se utilizar de um climatizador, né, dos umidificadores também, tá? Lembrando que é uma condição perigosa, tá certo? Perigosa para os próximos dias aí, tá? Lembrando também que o sudeste do Brasil também vai enfrentar esse calor extremo aí nos próximos dias, tá certo? Uma semana com calor extremo, né? As temperaturas inclusive vão passar dos 40 graus em várias cidades, né? Em várias cidades. No Brasil Central, as anomalias devem ficar entre 3 a 10 graus acima da média, tá certo? Com essa onda de calor, tá certo? Pegando São Paulo também, Minas Gerais, ali metade sul, mas São Paulo, especialmente o interior do estado, é preocupante, com 6 graus acima da média. Rio de Janeiro também aqui, deve chegar a 1 grau, mas os níveis críticos de umidade relativa do ar realmente é preocupante. A temperatura passa dos 40, interior de São Paulo deve chegar aos 38, encostar aos 40 aí no interior de São Paulo, entre hoje e amanhã. Quarta-feira, 40 graus nas diversas cidades do interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba também, né, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, até o fim dessa semana, com esses alertas bem críticos de umidade até quarta-feira entre 12% e 14%, tá certo? Então, essa mudança vindo aí, talvez na segunda quinzena de outubro,
tá certo? Essa grande mudança, tá certo? Siga o canal para mais atualizações, faça a sua doação, mantenha o canal vivo através do QR Code da chave Pix, tá certo, gente? Eu sei que é difícil, mas quem puder, mesmo que seja com a doação mínima, né, pelo menos para ajudar nos custos, eu agradeço aí a todos, ok? E inscreva-se também no Ciência e Meio Ambiente, os 2 melhores canais do YouTube. Um forte abraço.